Olá, caminhante, tudo bem com você? Estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 7 ao dia 13 de setembro. E nessa semana a gente vai ter uma lua minguante no signo de Gêmeos. Então, se semana passada eu já falei sobre a questão dos pensamentos, da gente observar mais, né, o que a gente vem pensando ultimamente, nessa semana esse convite fica mais forte, né, reforçado aí por essa energia, mas muito no sentido da gente diminuir o ritmo dos nossos pensamentos, para a gente não deixar tanto a mente nos conduzir na nossa vida diária. As pessoas que são mais racionais, elas acreditam que o racional é o certo, é o mais fácil, que você consegue pensar e raciocinar com mais clareza. Só que o que essas pessoas não sabem é que o nosso racional ele é automatizado, ou seja, a gente fica repetindo o mesmo padrão para cada situação que a gente tem. É assim que os algoritmos nos veem, né? Assim que a gente consegue ser, digamos, observado, né, nos nossos hábitos de consumo, nas decisões que a gente toma, nós somos totalmente previsíveis. Então, mesmo a gente achando que a gente é muito racional, a gente não está baseado na razão de fato, tá? Então, é importante a gente observar que pensamentos eu venho alimentando, repetindo, e a gente não pode negar que a gente está vivendo numa sociedade extremamente ansiosa, muito devido aos estímulos que a gente vem tendo. É muito estímulo, é muita informação, a gente está o tempo todo conectado. Então o nosso cérebro, a nossa mente, ela não tem tempo de desacelerar, de diminuir, de simplesmente descansar, né? A gente mal desliga o nosso celular para dormir. Então a primeira dica que eu dou é desliguem o celular para dormir, né? Mesmo que você não possa desligar porque você não tem um despertador, o que seria uma ideia bem interessante você dormir a partir de agora com um despertador ali para tocar e não com o celular. Mas pelo menos coloque no modo avião. Eu vejo que muitas pessoas dormem, inclusive com a rede ligada, né? E isso acelera ainda mais o nosso cérebro, porque são ondas que estão o tempo todo ali, né? Dormir no mesmo cômodo que o roteador de Wi-Fi, então desliga esse Wi-Fi, não deixa isso interferir ainda mais, porque durante o dia a gente já está sendo afetado por essas linhas, por essas redes, né? O tempo todo. Então a gente precisa tomar mais cuidado, porque tudo isso vem causando o nosso nível de ansiedade alta, o nosso estresse, né? Essa vida acelerada e agitada que a gente vem tendo. Então essa semana o pedido é para diminuir o ritmo da nossa mente. Se você puder, dá uma desligada das redes sociais, diminui o ritmo de verdade e começa a observar os seus pensamentos longe delas, como melhora, como ele fica mais claro, mais límpido. Talvez você perceba assim os padrões, mas você percebe pelo menos, né? Você não está ali preso a repetições que você mal reflete por quê, tá? Então, só para fazer esse convite essa semana, que é muito nesse sentido. Inclusive, eu recomendo quem não assistiu o Céu da semana passada, eu vou deixar o link aqui para você rever, para você, enfim, pensar e refletir de novo sobre aquilo que eu falei lá, que vai continuar reforçado esse pedido para essa semana. Na segunda, a gente vai ter o dia todo aí de uma lua em touro, que vai estar sendo regida, ou seja, que vai estar sendo, de certa forma, influenciada pela energia da Vênus, que acabou de entrar em Leão. Então, a gente vai estar com uma energia muito voltada para a gente resolver as pendências que a gente precisa. O Sol está lá em Virgem, então tem uma energia ali para focar em coisas práticas e para focar também em coisas que tragam certa satisfação para a nossa vida, prazer, que a gente não espere mais os fins de semana para a gente viver, para a gente ser feliz, para a gente realizar coisas, né? Sentir prazer em viver. Então essa pode ser uma segunda em que a gente se permita mais, que a gente busque mais coisas que nos façam bem, né? Cuidado só com um pouquinho a tendência à preguiça, né? Porque tanto touro quanto leão tem uma energia ali de autoindulgência, de querer que as coisas, né, tragam uma satisfação muito imediata. Então só fique atento, porque talvez não seja um dia tão produtivo para coisas que exijam muito. Pode ser que a gente se perceba ali querendo um pouco coisas mais leves para a gente viver. E de certa forma, sim, a gente merece. Só que se a gente pensar que a gente está entrando numa energia de lua minguante, ainda é um dia positivo e favorável para a gente resolver as pendências, porque depois a tendência é a gente ficar mais e mais drenado, mais e mais recolhido, querendo ficar mais quietinho. Então, o que você puder resolver na segunda e na terça, principalmente, são os melhores dias da semana para focar
focar em questões mais práticas, tá? Na segunda-feira a gente vai ter vários aspectos positivos no céu, então vai estar um dia bem gostoso mesmo para a gente se conectar, para a gente receber inspiração e perceber que a gente está sendo guiado o tempo todo para aquilo que a gente precisa fazer. Se a gente confiar nessa voz, nesse sentimento, nas vontades que a gente tem, muito assim, por acaso, digamos assim, muito internas, né? Porque não vem de alguém que disse pra gente, ou porque eu vi alguém fazendo, eu quero fazer. São coisas que você acalenta dentro do seu coração. Se a gente ficar mais atento, isso são as conduções do universo para a nossa vida, dos nossos anjos, guias, aquilo que você acredite, né? Da sua própria alma, talvez. Então, observar mais isso e deixar que esses movimentos nos conduzam para aquilo que a gente realmente veio fazer aqui, sabe? Uma reflexão que eu sempre tenho, assim, com a Lua em Touro, é que o tempo vai passar de qualquer forma, né? Então daqui 10 anos, vai ter passado 10 anos, a diferença é o que eu vou ter escolhido fazer nesses 10 anos, como que eu quero estar daqui 10 anos e como que eu quero olhar para trás e falar, nossa, eu consegui, eu realizei, né? O tempo está passando de qualquer forma, a diferença é, todos os dias eu tenho a escolha de como eu vou viver esse tempo, como que eu vou conduzir esse tempo na minha vida. E por mais que a gente saiba disso, sempre é bom lembrar, sempre é bom ter essa consciência, porque muitas vezes a gente se vê preso por medos, por barreiras, por bloqueios, padrões, mas a gente não percebe. Em algum momento eu preciso romper com isso, não vai ser o tempo que vai fazer isso, porque o tempo ele vai estar sempre no agora, né? Então, infinitos agoras vão fazer 10 anos passar, 50 anos passar, em algum momento do agora eu vou ter que decidir, em algum momento do agora eu vou ter que fazer. Então, por que não agora, nesse agora? Porque em algum momento vai ser agora, em algum momento você vai ter que mudar, em algum momento você vai ter que decidir, em algum momento você vai ter que arriscar. E é esse o pedido, né, desse momento, da gente realmente arriscar. O que a gente pode perder, né, mais do que o que a gente já tem perdido, que é a nossa paz, tranquilidade, de tanto que a gente se preocupa, de tanto que a gente sente medo. Então, refletir de verdade sobre essa questão do tempo pode ajudar bastante a gente a ousar um pouquinho mais, né? A gente tem tanta força dentro da gente, mas a gente não utiliza, porque a gente não se vê dessa forma, a gente não se valoriza, que também é um dos atributos aí dessa Lua em Touro. Então aproveite a energia da segunda, da terça principalmente, e foque naquilo que é importante para você nesse momento. Resolve essas questões, faz o que precisa ser feito. Pode ter certeza que um peso enorme vai sair das suas costas e você vai se sentir extremamente orgulhoso e orgulhosa de si mesmo. Na terça, a partir das 6h30 da tarde e depois na quarta e na quinta o dia todo, a Lua vai estar em Gêmeos. E nesse movimento ela vai fazer um aspecto lá desafiador com o Sol e ficar oficialmente minguante. Então esse é o momento que a gente vai começar a sentir mais essa necessidade de recolhimento, de rever os nossos pensamentos. Talvez a gente se sinta sobrecarregado, mais cansado. Então observa como você se sente. Não existe uma regra, mas a tendência é que na Lua minguante a gente se sinta assim mais drenado, com uma necessidade maior de ficar quietinho, de olhar para dentro mesmo, né? Esse movimento que sai desse estímulo externo muito grande, né? E começa a pedir, olha para você, cuida de você, né? E esse deve ser o nosso foco. Então é um momento que pede para a gente ajuste, sabe? Observar mesmo que padrões de pensamento eu venho alimentando e perceber que as questões que a gente tem muito a ver com a visão que a gente tem delas e não o fato em si, porque o fato em si ele é um acontecimento neutro, né? O julgamento ele vem do nosso olhar. Então, para duas pessoas diante da mesma situação, uma pode ter um olhar mais positivo, digamos assim, e outra pode ter um olhar mais negativo. A gente vê isso lá fora, né, na sociedade o tempo todo, como a gente tende sempre a tomar um dos lados, né? A gente tende sempre a polarizar. E enquanto a gente fica nesse movimento, a gente se desgasta muito, porque a gente assume uma bandeira e a gente precisa carregar ela o tempo todo, e aquilo pesa. Então, quanto mais a gente solta essa necessidade de julgar, essa necessidade de ter uma opinião sobre tudo o tempo todo, de bater o olho em alguma coisa e tem que falar alguma coisa a respeito ou achar alguma coisa a respeito, quanto mais a gente solta essa necessidade, né? Eu acho que as redes sociais, elas são muito vitrines, né? Que todo mundo expõe ali o que elas acreditam que seja válido para elas, e os outros eles olham para aquela vitrine e eles têm que definir se eles gostam ou não, se eles concordam ou não. Então a gente está o tempo todo sendo estimulado
habituado também a isso, né? E a gente precisa tomar cuidado, porque isso desgasta demais a nossa energia mental. E é esse movimento que a gente está vivendo, tá? Eu acredito que 2020, isso já ficou bem claro, né? Foi um convite muito forte para a gente olhar para dentro, para a gente ficar quietinho, né? Chamou todo mundo para dentro de casa e para dentro de si. Só que o que aconteceu? A maioria das pessoas ignorou esse pedido do olhar para dentro e aproveitou esse momento de isolamento social, digamos assim, e dentro de casa para mergulhar nas redes sociais ainda mais. Então criou ainda mais ansiedade, criou ainda mais excesso de informação, né? Tudo acabou sendo feito nesse espaço social que virou, né, as redes sociais. Então a gente perceber, será que no fundo a gente olhou para dentro de verdade? Será que no fundo eu me reconheci? Será que no fundo eu sei o que eu estou fazendo aqui? Eu estou buscando isso, né? Porque a gente busca muito, mas no fundo talvez a resposta já esteja disponível e a gente não aceita, né? A gente não quer olhar para aquilo dessa forma, porque é muito mais simples do que parece. Viver é muito mais simples do que parece. A gente complica, imagina coisas muito grandiosas, mas é simples até demais. Por isso que a gente talvez não veja graça e fique projetando fora grandes movimentações, né? E nem sempre vai ser dessa forma. Então talvez esse momento justamente peça pra gente, diminui o ritmo, se acolhe, olha para você, observa os seus padrões de pensamento. E qual que é a melhor forma de você observar seus pensamentos? Meditando. Não tem outro jeito. O que é meditar? Silenciar. Silenciar externamente, porque a sua mente ela vai continuar falando. As pessoas imaginam que eu vou fechar o olho e vai ficar tudo branco e vai ficar tudo em paz. E ao contrário, aí aquilo grita dentro da gente, mas isso é ótimo, é sinal que aquilo está sendo visto por você. Então, na verdade, é bom quando a gente consegue observar os padrões, quando a gente percebe que pensamentos vêm. É difícil, sim, confrontar. Não vou negar que em algum momento você vai falar assim, nossa, isso está gritando dentro de mim, e nem sempre vai ser agradável. Mas você tem consciência daquilo agora, você não está mais no padrão automático que eu falei lá atrás, tá? Então a meditação é um ótimo passo. Então, para essas pessoas que têm mais dificuldade, o que eu sugiro e recomendo são as meditações guiadas, onde sempre vai ter alguém conduzindo os seus pensamentos para focar em algo, porque a tendência quando está em silêncio é justamente a mente dispersar, fica pensando em milhões de coisas e não conseguir simplesmente calar, né? Mas não calar no sentido de ficar branco, mas no sentido de não dar tanta importância para aquilo que você está pensando. Eu acho que a gente, quando está pensando, a gente está simplesmente vivendo aquele pensamento como se fosse real. A gente não questiona, a gente não observa, a gente não, sabe, não tem uma relação ali externa com o pensamento, como se eu fosse o observador e o pensamento fosse um outro ser, digamos assim. Então, na meditação, é esse relacionamento que a gente tem que criar com os nossos pensamentos. E para quem não sabe, eu tenho um programa completo para quem está começando agora, para quem é iniciante, que nunca meditou, quer começar do zero ou gosta simplesmente de meditações guiadas. E é um desafio de 21 dias, onde a gente vai começar do zero mesmo, com um pouquinho tempo, e a gente vai acrescentando a cada dia um pouquinho mais, até chegar em 21 minutos de meditação guiada, tá? Então são 21 dias para realmente ter esse hábito, ganhar esse hábito, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link se você tiver interesse em começar mesmo a meditar de uma maneira mais séria. Eu acho que essa semana está muito especial para isso. E eu também vou deixar o link para uma meditação de lua minguante, se você quiser aproveitar essa energia, principalmente lá pela quarta, quinta-feira, quando é a lua minguante oficial, mas não precisa ser necessariamente nesse dia, pode ser até no fim de semana, se você quiser. Vou deixar o link aqui também. Na sexta-feira, a gente amanhece com a lua em Câncer e ela vai passar o sábado e a manhã do domingo ali também. Nesse movimento, né, e nesse momento também com essa energia, a gente vai ser mais chamado ainda para olhar para dentro. Então, Câncer traz essa energia da conchinha, do aconchego também, do afeto, do autocuidado. Eu acho que vai ser uma energia muito de se cuidar. Nesse momento,
tenta tirar um tempo para você cuidar de você, fazer coisas que você gosta, que você se sente nutrido emocionalmente, tá? Pode ser inclusive uma comida que você gosta, que você se sente bem, uma comida da infância, enfim, como você se sentir melhor, tá? Então pode ser também que memórias do passado venham, né? Que venham algumas chavinhas, sabe? Tipo, por isso que eu tenho essa questão, porque lá atrás aconteceu e tal coisa. Então emana amor para essa situação e tenta perceber que foi o melhor que podia acontecer naquele momento, dentro do nível de consciência das pessoas que estavam vivendo aquilo, dentro daquilo que a sua alma escolheu experienciar, né? Sair um pouco desse lugar, de novo, de vítima, né? Eu falei bastante disso na live da semana passada, que inclusive eu vou deixar aqui também o link, né? A energia de setembro, como é que ela tá. Então, da gente parar com esse movimento de guardar muita coisa, guardar para se proteger, porque no fundo a gente faz isso para não sofrer de novo, só que a gente não percebe que a gente sofre ainda mais, porque a gente fica alimentando aquele sofrimento para não sofrer. Então olha como é paradoxal, né? Então perceber esse movimento ajuda muito a gente a soltar, a perdoar, tá? Então mais um material que eu vou deixar aqui, um vídeo que eu falo sobre o perdão e a minha visão a respeito, tá? Nesse momento, né, de recolhimento, de você ficar mais com as suas emoções, né, vão ser dias mais emocionais, então a lua em Gêmeos pode deixar a gente pensando demais, racional demais, ansioso demais na mente, mas quando a lua entrar em Câncer pode ser que aquilo atinja o nosso emocional, então a gente pode estar mais sensível, mais emotivo, e nesse momento a gente pode se perder um pouco em devaneios, tá? A gente pode realmente ter algumas questões ali para lidar, o Sol vai estar fazendo uma oposição a Netuno, vai estar confrontando muito as nossas ilusões, as ideias que a gente tem sobre as coisas que afetam a gente emocionalmente. Então, nesse momento, cuidado com a tendência a ficar naquela vibração de ninguém me ama, ninguém me quer, ai como eu sofro, ai como a vida é difícil para mim, ou ficar alimentando essa energia com memórias negativas, com memórias de dor, com traumas, não no sentido de vou resolver isso, mas no sentido só de lembrar e alimentar aquele sentimento dentro de você. Cuidado com essa armadilha, tá? Saia disso e tente perceber que esse amor ele tem que partir de você. Você pode simplesmente falar assim, tá bom, ninguém me ama, ninguém me quer, mas eu me amo. E eu me quero bem, então eu vou cuidar de mim, eu vou fazer tudo o que eu acho que o outro tem que fazer por mim, eu mesma vou fazer. E aí você coloca numa lista ali o que você gosta, o que você quer, o que você queria que os outros fizessem para você, o que impede você de fazer isso. Tá? Então nesse movimento pode ter certeza que algo pode se desbloquear e as pessoas começam a te tratar dessa forma, mas não porque você cobrou, mas simplesmente porque você está emanando esse autocuidado. Então cuide de você, é o momento de você focar no que você pode fazer por você mesmo e você mesma, e não o que o outro pode fazer, o que você acha que ele tem que fazer, ou fica esperando que ele faça, tá? Cuidado com essas armadilhas, vai ser um fim de semana aí que pode mexer muito nessas questões, para a gente aprender a se amar mais e a se valorizar. No domingo, ao 12h30, a Lua vai entrar no signo de Leão e vai acessar o Sol que está lá em Virgem. Então, apesar de estar em Leão e a gente talvez queira se divertir um pouco mais, sair um pouquinho dessa concha, né? Pode ser que seja interessante também a gente aproveitar essa tarde do domingo para organizar algo na nossa vida, na nossa rotina, pode ser alguma coisa dentro de casa, pode ser algumas questões internas que você trabalhou e aí você vai escrever a respeito, você vai fazer listas, o que eu preciso fazer, o que eu preciso resolver. Então coloque um tempinho aí no seu domingo para isso. Eu acho que a energia está bem positiva e pode ajudar a gente a ter mais clareza sobre o que a gente tem que fazer de fato, na prática. Eu acho que pede muito esse movimento, tá? Então vamos para a nossa cartinha da semana. E essa semana a gente tirou essa carta aqui, adiamento. Eu acho que essa carta, ela é bem autoexplicativa, né? Ela traz uma pessoa, uma mulher, né, olhando pela janela, e essa janela ela é bem colorida, como se fosse o mundo lá fora, né, que ela não está conseguindo acessar. Então ela fica só ali olhando da janela para aquela vida perfeita, e as cores dentro dela mostram que ela está pronta para isso. Só que ela prefere ficar presa no mundinho dela, onde tudo é cinza e onde talvez ela não consiga, e ela fique adiando infinitamente, tá? Então começa a perceber se esse movimento diz respeito a você também,
né? Lembra daquela reflexão que eu falei lá no começo da lua em touro? O que que você vem adiando, o que que você vem esperando e o que que você está esperando, né? O que que te prende, que movimentos você acha que precisa acontecer, porque muitas vezes a gente fica preso numa armadilha, no sentido de, quando eu tiver tal coisa, aí eu faço tal coisa. E por experiência própria, quando chegar esse momento, você vai perceber que você não vai fazer do mesmo jeito, ou seja, era só uma desculpa, porque no fundo você tem medo, enfim, no fundo tem N questões ali que a gente vai ter que observar, em algum momento a gente vai ter que enfrentar. Tá? Então essa semana pode ser muito para a gente olhar para esses processos que estão acontecendo dentro da gente e refletir o que a gente vem adiando, ou por que a gente adia tanto a nossa felicidade, porque a gente pode buscar ela a partir de agora. Tá? No tarô tradicional, essa carta é o 4 de espadas e ela fala de um momento de descanso, um momento de você refletir, de você diminuir o ritmo, tá? Então tem muito a ver com essa energia da semana também. É esse momento que a gente está vivendo de refletir, de olhar, para depois a gente parar de adiar. Semana que vem a gente tem a lua nova para isso, para se organizar e começar a realmente fazer diferente. Porque, mais uma vez, enquanto a gente ficar fazendo as mesmas coisas, os resultados vão ser os mesmos, tá? Então não tem como, em algum momento a gente vai ter que decidir fazer esse movimento. Então é isso. Antes de finalizar o vídeo, eu quero deixar uma pergunta para você aqui embaixo, que é: o que você gostaria que fizessem por você, que você talvez fique esperando que os outros façam, que você mesmo pode fazer por você essa semana? Então deixa para mim aqui embaixo essa atitude de autocuidado, né? Esse ato de carinho por você mesmo, que você vai se comprometer a fazer aqui embaixo, tá? E eu quero mesmo que você experimente, que você faça esse movimento e que você sinta essa energia do seu autocuidado, do seu amor por você mesmo, tá? E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, deixa um like aqui para mim, deixa um joinha, se inscreve no meu canal para você não perder os próximos vídeos, ativa aí o sininho e compartilha com alguém que também possa ajudar, possa fazer sentido para essa pessoa e ajudar ela a ter uma semana mais especial. Desejo para você uma ótima semana, uma semana de muitas percepções, muitas limpezas aí dentro da sua mente e até semana que vem. Grande beijo, tchau, tchau!